Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pretensão de busca da verdade no processo penal. Seria possível, por meio do processo, se alcançar uma verdade dita real? Então, gente, ainda hoje, boa parte da doutrina processual penal sustenta a existência de um princípio da verdade real, baseado em uma ideia de que a verificação de fatos operadas ao longo do processo seria inteiramente fidedigna. Em outras palavras, entende-se que seria possível haver uma correspondência plena entre o que é enunciado e o que é efetivamente real, dando assim ao juiz o poder de interferir na gestão da prova. Essa ideia de verdade real, gente, surgiu, segundo Aurílio Lopes Júnior, na época das Inquisições, representado por uma expressão de intolerância diante da diversidade religiosa. A Inquisição, pessoal, ela foi concebida para exterminar a diferença e para consolidar a matriz religiosa que imperava naquela época. Para isso, fora consolidado um sistema absolutamente autoritário de processo, onde bastava, por exemplo, um mero rumor para se iniciar uma investigação. Nesse modelo, gente, a prisão também era a regra do procedimento. O juiz ele cumulava a função de acusar e de julgar, e para se chegar à verdade era admissível até mesmo a tortura. Por quê? Porque a confissão ela era a prova máxima de atribuição de culpa ao herege. Para sustentar essas práticas abusivas, a igreja se utilizava de um aparato de repressão baseado em uma gama de verdades absolutas, fundadas em dogmas religiosos. Era por meio desses dogmas e por conta da missão de se chegar à redenção daquele herege que se justificava a extração de verdades por meio de confissões obtidas com torturas e até mesmo por meio de outras práticas que são hoje consideradas ilegais. O modelo processual dessa época, gente, ele dispensava qualquer forma de cognição e também de critérios objetivos de comprovações de fatos históricos. A ideia, gente, era manter a subjetivação do processo para alcançar tão somente a confirmação da condição de herege daquele pecador. Esse modelo inquisitivo de busca pela verdade, ele se perpetuou ao longo dos anos e ele resistiu até mesmo às críticas da modernidade e do paradigma científico oitocentista. Para vocês terem uma ideia, gente, a cientificidade oitocentista, apesar de negar a doutrina religiosa, ela manteve a ambição pela comprovação da verdade, mas é óbvio por meio dos métodos científicos de verificação. Essa gana pela obtenção da verdade, ela acabou fazendo com que a ciência assumisse também uma condição quase que religiosa de que a verdade real ela também poderia ser alcançada por meio do método científico. Segundo Salah, do deslocamento da religião para a ciência, ocorreu apenas uma transposição da força explicativa que outrora era atribuída às instâncias religiosas para a mais nova crença que seria a própria cientificidade. Acreditava-se, gente, que pelo método científico seria possível também chegar-se a uma verdade real. Os iluministas, por exemplo, eles acreditavam que, segundo Ferraioli, seria possível obter uma perfeita correspondência entre previsões legais e os fatos concretos, colocando assim o juiz como apenas um aplicador mecânico da lei. A concepção iluminista, apesar de possuir uma ótima intenção, acabou por originar um modelo extremamente autoritário de processo penal, que era aquele bifásico, dividido em duas fases, separando o processo em uma fase absolutamente inquisitória, de colheita de prova, e uma outra que deveria ter matriz acusatória, mas que, na verdade, ela só servia para confirmar o que já havia sido produzido lá naquela primeira etapa. Vejam, portanto, pessoal, que ao longo dos anos, a busca pela verdade real, seja diante da visão religiosa ou seja pela visão científica, acabou disseminando uma cultura autoritária e inquisitiva de processo. Foi essa vocação autoritária que preservou o obscurantismo da verdade real inquisitória ao longo de tanto tempo. Segundo Salah Khaled, essa ideia de verdade real ela fez surgir uma espécie de devaneio jurídico, o que é absolutamente verdade, levando aí, gente, a percepção de que o processo seria capaz de cumprir a promessa de prestação judicial perfeita e efetivada por um juiz infalível, que irá dizer a verdade e fazer a justiça imperar. É óbvio que isso não é a realidade.
Esse modelo inquisitivo e autoritário de processo, ele ainda hoje encontra guarida no nosso Código de Processo Penal, que foi editado lá em 41, sob a égide do regime de viés ditatorial do Estado Novo. Veja, por exemplo, que o artigo 156 concebe iniciativa probatória ao juiz. Para que possamos ter um processo penal democrático e constitucional, gente, é imprescindível que se abandone essa tradição autoritária e também se abandone essa ideia de verdade real, tanto oriunda da Inquisição, como também do modelo científico das ciências naturais, que trata lá da verdade absoluta e eterna. A verdade real, gente, ela é inalcançável, porque não se pode atribuir o adjetivo de real a um fato passado, que só existe basicamente no imaginário e cujas percepções variam conforme o espectador, a sua visão de mundo e até mesmo pelo uso da linguagem. O processo penal garantista e constitucional, pessoal, se faz por meio das provas racionais, que são e devem ser submetidas ao contraditório e ao confronto dialético dos interessados em sua valoração. Assim, gente, o que se deve buscar por meio do processo é a construção de uma certeza jurídica, que pode ou não corresponder à realidade histórica, mas cuja pretensão é a de estabilização das situações conflituosas por meio da subsunção do fato e dos elementos de prova ao contraditório, à ampla defesa, paridade de armas e etc. Em outras palavras, pessoal, deve-se buscar uma verdade que seja condizente com os rastros deixados no passado e que sejam verificáveis por provas legais, cujo resultado nada mais traz uma hipótese do que deve ser considerável plausível, razoável para aquele momento, diante dos elementos que foram colhidos e submetidos ao contraditório. Ok? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.